Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo aí para vocês. Dessa vez da solução Unify, dos APs Unify na cobertura Wi-Fi de um hospital em Iporá, né, no interior lá de Goiás, ok? Então vamos começar aqui com a apresentação, case em questão. Deixa eu colocar em tela cheia antes. Pronto. Então o case foi feito lá no Hospital Evangélico de Iporá, então no interior de Goiás, né, e o município de Iporá ele tem mais ou menos 30 mil habitantes, né, não é um município muito grande, e o hospital ele é o hospital local que atende o pessoal da cidade ali da região. Tem um fluxo médio de mais ou menos 350 usuários conectados por dia, cerca aí de 150 conexões simultâneas em pico. Né? Isso é o que já foi registrado aí na controladora. Antes de implantar a solução Unify, eles tinham uma solução bem heterogênea, com APs, na verdade com roteadores Wi-Fi domésticos, né? Porque eles têm lá uma certa restrição orçamentária, então era mais difícil investir numa solução corporativa como é a Unify. E eles entenderam que era o momento de investir um pouco mais nessa infraestrutura de rede do Wi-Fi, porque havia muita reclamação e além das reclamações, constantemente o pessoal lá de TI do hospital tinha que reiniciar os roteadores domésticos porque eles travavam, né? Porque o roteador doméstico é um equipamento aí feito para atender 20 conexões simultaneamente, muito mais do que isso, o equipamento começa a ter problema. Né? E o Cleiton César Alves de Filho, ele é coordenador de TI lá do hospital e ele foi responsável então por esse projeto de reestruturação que eu vou estar mostrando aqui para vocês, ok? Então na sequência, para cobrir todo o ambiente lá do hospital, basicamente eles precisaram de 9 APs, né? E os APs que eles utilizaram por uma questão de custo-benefício foi o AP Accelite, que eu vou falar dele na sequência, no próximo slide. Né? Ele é o nosso AP de entrada no portfólio Unify e tem excelente custo-benefício, ele acaba viabilizando que aquelas empresas menores ou com um orçamento um pouco mais restrito consigam optar por um Wi-Fi de nível corporativo, de qualidade, com tecnologia equivalente aos APs top de linha que a gente tem hoje no mercado, só que sem aquele custo caríssimo, né, de APs com custo de licença, com software todo licenciado, com custo de controladora. A Unify tem muitas vantagens nesse sentido, então acaba sendo uma solução bastante atrativa. E também vou falar na sequência, depois de falar do APS Lite, eles utilizaram como controladora um Cloud Key, né, que é uma appliance, um hardware nosso, que dispensa aí a necessidade de ter uma máquina, um servidor dedicado só para esse fim. Então acaba sendo também mais uma solução de excelente custo-benefício que eu mostro na sequência. Aqui a gente tem uma interface extraída da tela do software Unify, onde a gente pode ver os 9 APs que foram instalados aí por todos os ambientes do hospital, ok? Então, na sequência, vamos falar um pouco do AP, né? Por que o AP Accelite? Então, como eu disse, aquelas empresas que têm restrição de orçamento, mas não querem abrir mão de usar um Wi-Fi corporativo, uma solução de qualidade em que o administrador tenha recursos avançados para gerenciar e garantir o bom desempenho da rede, o AP Accelite acaba sendo aí a solução ideal em termos de hardware. Por quê? Porque ele é um access point bastante poderoso em termos de tecnologia e ainda assim ele tem um custo que faz com que ele tenha o preço-performance aí imbatível, né, no nosso portfólio. É um access point que custa em média R$600, que é um access point do atual padrão 802.11 AC, ou seja, Wi-Fi 5, o atual padrão de Wi-Fi que a gente tem hoje em operação no mercado. É um equipamento dual band que opera em ambas as bandas de 2.4 GHz e de 5 GHz. Isso é interessante para a gente começar cada vez mais a colocar os nossos clientes operando em 5 GHz e liberar um pouco do espectro poluído que a gente tem em 2.4 GHz para aguentar uma carga maior de usuários. Ele é um equipamento MIMO, né, MIMO 2x2, né, que tem múltiplas antenas para fazer transmissão e recepção através dessas múltiplas antenas. Então ele tem 2 antenas de transmissão, 2 antenas de recepção.
Ele tem capacidade nominal para 60 clientes, né? Isso é a capacidade recomendada, na verdade. A gente fala que nominalmente ele aguenta 100 ou mais conexões, mas o recomendado é para garantir que todo o ambiente vai estar dimensionado para ter máximo desempenho e para entregar mais banda por cliente, ok? Ele é um equipamento que pode ser alimentado por um switch PoE, através do padrão de 62.3 AF, mas naqueles ambientes que tem uma estrutura de TI um pouco mais enxuta, né, e que não tem um switch PoE, porque o switch PoE é um pouco mais caro do que um switch não PoE, não tem problema nenhum. O equipamento já acompanha um injetor PoE, a fonte, né, um injetor PoE passivo, e através desse injetor PoE é possível conectar o AP num switch convencional, que não seja PoE, e alimentar o equipamento através do cabo de rede que sai do injetor PoE. Então não há necessidade de investimento adicional no injetor PoE, porque ele já acompanha o produto, nem necessariamente de ter um switch PoE, embora do ponto de vista de boas práticas, ter um switch PoE facilite, melhore o ambiente como um todo, porque torna menos complexo, né, os lances de cabo que você precisa ter, a questão de dispensar a necessidade do injetor, mas existe essa opção então para aqueles ambientes que não tem o switch PoE. Okay? Então é um access point extremamente acessível, e ainda que seja extremamente acessível, ele é tecnologia de ponta que a gente tem hoje, de mais moderno em Wi-Fi para atender os ambientes com qualidade. Okay? A gente tem vários outros APs no portfólio, mas nesse case o destaque foi o AP SLite, foi isso que viabilizou o pessoal do hospital conseguir encaixar dentro do orçamento uma solução de Wi-Fi corporativo de qualidade e resolver os problemas que eles têm hoje. Tá? Outro equipamento que eles usaram foi o Cloud Key. Né? A solução Unify é muito flexível em relação ao modelo que você vai escolher para usar a sua controladora. O Unify é uma solução de SDN baseada em software. O que isso quer dizer? Toda a configuração dos equipamentos é feita através de um software de gerência que tem que estar instalado em algum lugar, seja localmente na rede ou seja remotamente, numa matriz da empresa, num NOC, num serviço de nuvem, enfim. Mas precisa ter esse software de gerência porque o acesso dos APs não é feito individualmente. Como, por exemplo, o hospital tinha que fazer lá com a solução doméstica, acessando um por um dos roteadores individualmente. Isso dificulta demais a gerência. No caso do Unify, ao contrário, a solução em software facilita demais a gerência, porque através de uma única tela, a administração do hospital enxerga todos os APs, tem acesso rápido a eles, sem precisar ficar usando acesso via IP, né, simplesmente pela interface gráfica, e o Unify te permite escolher se você quer instalar esse software numa máquina. O software é totalmente gratuito, tá? Não tem custo de licença, não tem limite de licença por APs, totalmente gratuito, qualquer que seja a quantidade de APs na sua rede. Então se hoje você tem 10 APs e amanhã você tiver 100 e depois de amanhã você tiver 1000, não tem problema. Software totalmente gratuito. Agora, se você não quiser dedicar uma máquina exclusivamente para instalar o software da controladora, a gente tem uma opção bastante atrativa que é o Cloud Key. O Cloud Key é essa peça que vocês estão vendo aqui, né, esse hardware, que parece aí um pendrive um pouco maior, que é um servidor, ele é um mini servidor com processador quad-core, então um processador bem forte, bem robusto, que aguenta aí até 1000 clientes concorrentes, usuários finais conectados na rede Unify. Então é um mini servidor que, apesar de mini, é bem poderoso, né, para a maioria dos cenários aí de empresas de pequeno e médio porte até que a gente tem. Outra característica interessante é que se você tiver um switch PoE no seu ambiente, ele é alimentado via PoE, então a ligação do cabo de rede dele diretamente no switch já é suficiente para fazer com que o equipamento fica online, sem necessidade de ligar ele na força. Mas se você não tem o switch PoE na sua empresa, não tem problema. Ele tem uma porta USB, micro USB ou USB-C, dependendo do lote do equipamento, que aceita uma fonte externa USB de 5 volts, que é uma fonte de celular convencional. Então ele pode ser alimentado também diretamente na força. Muito interessante desse equipamento é que ele consome só 5 watts. Então, em pouco tempo, você paga, você tem como retorno aí de investimento, né, do que você pagou do seu equipamento, aquilo que você economizou de energia do que você teria de um computador tradicional que gasta muito mais do que 5 watts, né? Pelo menos aí 200, 250 watts, se não for mais, dependendo da máquina. Então uma solução aí bem interessante, né? Um servidor plug and play, você basicamente liga ele na rede,
faz lá as configurações iniciais e ele já está gerenciando todos os ativos que existem na rede Unify. Okay? Algumas fotos aqui para a gente visualizar, né? Os APs estão aqui num corredor, ó, aqui numa área de recepção. Então todos os APs usados nesse projeto foram o AP AC tá? Então já AP do Albiend, né? Tudo aquilo que eu já falei. E para a gente fechar, um depoimento aí do Cleiton, né, das vantagens da solução depois implantada. Ele diz o seguinte, que depois que eles substituíram os antigos roteadores Wi-Fi pelos APs Unify, os problemas acabaram. Né? Eles tinham muitas reclamações do corpo administrativo, né, médicos, enfim, de todos, e agora dos pacientes também que usam a rede Wi-Fi, e essas reclamações acabaram. Agora a nossa rede Wi-Fi está funcional, tivemos um ganho enorme de desempenho, sem falar que acabaram as reclamações dos pacientes. Afinal, todo mundo quer Wi-Fi hoje, é muito difícil você, num estabelecimento qualquer que seja, de qualquer natureza, comercial, né, hotelaria, hospital, qualquer que seja, não ter Wi-Fi é muito difícil hoje, muito complicado. Todo mundo está conectado, todo mundo quer estar conectado. Né? O outro ponto importante que ele destaca foi a facilidade de gerência centralizada de todos os APs através do software gratuito Unify Controller. Né? Quem não conhece uma solução de SDN, quando tem o primeiro contato com a solução SDN, num primeiro momento pode achar um pouco diferente, porque não tem como fazer o acesso individual a cada um dos dispositivos, mas depois que acostuma com a ideia da gerência a partir de um software centralizado, e vê o potencial de monitoramento, a facilidade de configuração que a solução entrega, né, rapidinho fica aí encantado com a solução e dificilmente quer experimentar qualquer outra coisa diferente disso. Eles estão tão satisfeitos com a solução que o Cleiton já comentou que assim que eles conseguirem a aprovação, eles já têm planos aí para trocar o switch por um switch PoE Unify, para ter o benefício da gerência centralizada a partir do mesmo software. Então não é porque não é AP que eu não consigo gerenciar no software. Todos os produtos da família Unify são gerenciados pelo software Unify. E eles também querem, futuramente, aí já está nos planos, colocar como roteador da rede um USG, que é o Unify Security Gateway. Assim eles conseguem ficar com uma rede 100% Unify com gerência via software. Ok? Então o case era esse, não, o case é rápido. A gente tem vários canais aí de suporte e a gente estimula que vocês participem de todos eles. O nosso fórum oficial em português, o nosso blog no medium.com. A gente tem a apostila oficial do curso de certificação EWA, que é focado na solução Unify. Nosso canal no YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo. Se você acompanha já o nosso canal, gosta dos vídeos ou está vendo pela primeira vez e gostou desse case, deixa o seu like no vídeo, registra aí, se inscreve no canal para receber as notificações de atualização, porque aí semanalmente a gente está subindo novos vídeos sobre as diversas soluções que a gente tem no portfólio da Ubiquiti, não só a Unify, as outras famílias de produtos também, e a gente tem tutoriais, a gente tem cases, né, a gente tem vídeos de portfólio, enfim. Tem bastante conteúdo hoje em português para vocês, ok? Então um abraço, até a próxima.